Olá, eu sou o Guilherme Macalossi e este é mais um Perspectiva Brasil Paralelo. O Perspectiva Brasil Paralelo tem como objetivo trazer para você que é nosso membro, para você que é nosso assinante, para você que segue o Brasil Paralelo, uma análise sobre muitos dos fatores que envolvem o seu cotidiano. Problemas econômicos, problemas de segurança, problemas de cultura e nós trazemos alguns convidados aqui para externarem as suas análises sobre os temas que nós abordamos. Na edição de hoje, nós temos a participação do professor Rodrigo Jugman, da Universidade Federal do Pernambuco, e nós vamos falar de um tema que é muito importante do ponto de vista da academia. Como ser alguém de direita no meio universitário. Professor Rodrigo Jugman, é um enorme prazer recebê-lo aqui no Brasil Paralelo. Bem-vindo. Prazer é todo meu, Guilherme. É uma grande honra ser entrevistado por um jornalista da sua estatura e para um veículo tão conceituado quanto é o Brasil Paralelo. Professor, o senhor, e eu acho que podemos começar por aí, o senhor foi vítima de um episódio censuratório. Na época foi bastante repercutido e a sua sala foi depredada. Eu gostaria que o senhor relembrasse como se deu isso, qual foi o contexto, para depois nós entrarmos na seara do debate sobre a postura intelectual dentro da academia e como os meios universitários se converteram em igrejinhas de pensamento. Perfeitamente. Bom, é preciso situar isso num certo contexto que antecedeu aquela invasão da minha sala por alguns meses. Em fins de 2015, começo de 2016, eu me manifestava de uma forma despretensiosa nas redes sociais, externando aspectos daquilo que eu penso, né, enquanto pessoa de convicções conservadoras. Mas aquilo não alcançava maior repercussão, que era simplesmente uma pessoa a mais dando as suas opiniões. Um belo dia, em final de abril de 2016, eu fui procurado por alguns jovens de um site conservador chamado Contraponto e me sugeriram que eu organizasse com eles, lá na Universidade Federal de Pernambuco, um evento sobre marxismo cultural. Tema espinhoso. Sim, sem dúvida. E de imediato eu aceitei. A ideia é que eu falasse por uns 15 a 20 minutos como introdução, e em seguida os alunos tratariam dos seus respectivos temas. E, bem, o segundo aluno a falar, também se chama Rodrigo, tratou do pensamento feminista radical, o feminismo de terceira onda, como às vezes se costuma chamar, né? Que é tributário de Simone de Beauvoir, mas foi também explorado por outros autores, né? Como, por exemplo, uma figura que no Brasil é pouco conhecida, porque morreu precocemente no começo dos anos 70, que é uma escritora americana chamada Shulamith Firestone. Pois bem, esse rapaz, na sua fala, mencionou trechos de um livro chamado The Dialectics of Sex, ou seja, a dialética do sexo, em que essa senhora, Shulamith Firestone, uma feminista de matriz extremamente radical na esquerda, ela defende expressamente o fim do tabu das relações entre crianças e adultos. Por outras palavras, ela defende a pedofilia, embora ela não use a palavra no texto. E quando do evento lá na universidade, nós notamos desde o começo, desde a minha fala e a do segundo palestrante, e o terceiro e a quarta, que foi uma moça, nós notamos que havia um pessoal ali, uma turma do fundão, que estava olhando para a gente com a cara meio insatisfeita, né? Meio desconfiados, assim, um tanto hostis, apreensivos. E notamos que começou a haver um entra e sai de pessoas da sala. E não deu outra. Depois da fala do rapaz sobre o feminismo, citou essa autora que de fato disse isso. Eu até baixei o livro no Kindle para procurar as situações em que ela defende a pedofilia. Depois da fala desse rapaz, entrou
na minha sala uma docente de antropologia, da mesma universidade em que eu leciono, dizendo que, primeiro, que o evento não tinha autorização para estar lá, o que é uma falsidade, porque tudo foi devidamente comunicado à diretoria de centro, a sala foi reservada, o horário foi agendado, estava tudo rigorosamente dentro dos conformes. Perfeito. E ela pretendia dizer que o evento, de alguma maneira, seria ilegítimo ou ilegal, o que, evidentemente, foi falso. E ela veio cobrar satisfações, né, nos seguintes termos: como é que vocês ousam criticar o feminismo? Bom, que eu saiba, nada é incriticável, rigorosamente nada. E, bom, aí foi uma confusão generalizada, porque eu tentei persuadi-la a ou ficar lá na sala sentada, como tantos outros que estavam sentados, e esperar até o fim, e fazer as perguntas que bem quisesse, ou que ela se retirasse e deixasse o evento ter continuidade. Mas aí foi difícil, com muita dificuldade, depois de uma meia hora de peleja, ela e seus seguidores, que havia vários jovens em torno dela, assim como pelo menos um outro professor, cujo nome eu não sei, conseguiram nos fazer com que fosse embora. E foram embora nos chamando de fascistas e golpistas e aquela coisa, né? Fascistas, golpistas não passarão. Toda o pacote habitual. Bom. Só faltavam as camisas pardas. Pois é. O evento teve mais, talvez uns 40 minutos de duração, aproximadamente. E prosseguiu num clima de tensão, né? Porque depois do que tinha havido, não poderia ser de outra forma. No dia seguinte, eu soube, graças à amizade de alguns alunos, da qual eu desfruto lá na universidade, que algumas pessoas algumas pessoas de esquerda da universidade tinham ido ao departamento. Isso incluindo colegas teus, presumo, colegas professores, não só alunos. Não da filosofia, mas de outros departamentos. O fato é que o evento transcorreu normalmente, sem que houvesse qualquer crime de incitação à violência, de calúnia, de difamação, nada disso. Apenas um evento acadêmico em que as pessoas externaram suas opiniões livremente. Mas esse pessoal é tão intolerante que eles chegam sem bater a porta e vão, né, protestando de uma maneira extremamente ruidosa contra qualquer expressão de pensamento divergente. Aí, numa atitude de estrita autoproteção, eu fiz com que a coisa chegasse à imprensa. Até porque, à época, eu não tinha ainda a minha estabilidade garantida como professor. E, através de uma moça que eu conhecia no Facebook, a coisa chegou ao Rodrigo Constantino, que publicou no blog dele com enorme repercussão. A última vez que eu vi a matéria dele sobre isso tinha tido 800 compartilhamentos. O professor Olavo de Carvalho também escreveu uma pequena nota no perfil dele, se solidarizando. E aí, nos dias seguintes, foi uma coisa impressionante, que praticamente a cada 5 minutos eu aceitava um novo pedido de amizade no Facebook. Impressionante. Enfim, pessoas que... Uma minoria de alunos, né, que é simpatizante do conservadorismo, pessoas país afora que deploram esse estado de coisas, né, em que o pensamento conservador é colocado no ostracismo. E dali para cá minha vida mudou completamente, porque houve outros eventos, né? Em agosto daquele mesmo ano, eu fui convidado para participar de um debate com o cartunista Carlos Latuf sobre a questão Israel-Palestina. E, de certa forma, foi uma arapuca, porque a coisa se deu dentro de um contexto que era totalmente favorável à Palestina e apresentava Israel como uma potência colonialista monstruosa. No caso, provavelmente a situação era que você ia falar para uma plateia de pessoas que já tinham um posicionamento, obviamente, militante. Uma claque amestrada e você seria o único contrário a um conjunto organizado. Chegando lá, 85% da plateia era pró-Palestina. Os que não eram foram em solidariedade a mim. E uma coisa gozada, não é um debate, né? Supostamente um debate, mas viam-se bandeiras da Palestina
na parede dos dois lados do auditório e na mesa de debates. Eu nunca vi um debate... Tinha alguma bandeira do Hamas ou eles estavam pelo menos um pouco, digamos, cuidadosos? Não, do Hamas não tinha, mas tinha da Palestina na mesa de debates e um daqueles panos árabes, né, que... Agora, professor, sobre o caso anterior, eu acho que vale fazer aqui só a pergunta. Ou não houve solidariedade por parte da direção da universidade? Eu literalmente conto nos dedos. Um punhadinho, 3 ou 4, mas a imensa maioria ou me hostiliza abertamente ou simplesmente me detesta veladamente. E também não houve por parte da direção da universidade, por parte da reitoria, nada disso. Bom, em outubro de 2016, eu fui convidado para uma palestra em Caruaru. A Federal de Pernambuco é no Recife, mas eu fui a uma palestra em Caruaru, na FAFICA, Faculdade de Filosofia de Caruaru, e cometi a temeridade de defender lá o projeto Escola Sem Partido. Exatamente porque existe essa doutrinação, né? Obviamente. Que, aliás, já foi mostrado na intolerância que houve num evento em que se criticava o marxismo. E aqui eu faço uma aposta. Garanto que a sua ida e a sua eventual manifestação nesse evento comprovaram a necessidade de escola sem partido. Sem a menor dúvida, porque, bom, tudo isso, inclusive, eu acho que vocês têm isso, né, os vídeos. O que é que aconteceu? Num determinado momento da minha fala, eu critiquei Paulo Freire, veja que heresia terrível. Ousei criticar Paulo Freire, patrono da educação brasileira. E simplesmente um professor lá da Faculdade de Filosofia de Caruaru saiu da primeira fila do auditório, se dirigiu à mesa, arrancou o microfone da minha mão e disse que simplesmente não admitiria que Paulo Freire fosse criticado ali naquele espaço. Inacreditável, quer dizer, não pode criticar Paulo Freire, ponto. Que democracia é essa? Bom, evidentemente eu não podia ficar ali indefinidamente, né? Eu tinha que voltar para casa, eu moro no Recife. E ficou aquela coisa, Rodrigo, tente sair por uma porta alternativa aqui, não sei o quê, porque está uma confusão, gente lá fora gritando, xingando e tal. Mas eu disse, não, eu vou sair pela porta por onde eu entrei, não vou sair aqui como se eu fosse um bandido. Não vou sair como um criminoso, coisa que eu não sou. Saí pela saída normal. E aí foi uma situação surreal, né? Eu saí literalmente cercado por umas 50 a 60 pessoas aos gritos de fascista, fascista. O senhor quase foi linchado, então, professor, no caso, por manifestar uma observação crítica em relação ao senhor Paulo Freire. Sim, e por ser favorável à escola sem partido, que foi o objeto da minha fala. Se não houvesse ali uma meia dúzia que tinha ido comigo e que estava no mesmo bar, talvez tivessem realmente partido para as vias de fato. Bom, aí com muita dificuldade consegui sair e voltamos para o Recife. E para culminar o caso do ano de 2016, houve a invasão da minha... bom, a essa altura eu já estava taxado como pior elemento ali dentro, né? Fascista... Persona non grata. Persona non grata completamente. E em dezembro de 2016 houve aquelas invasões de várias universidades do Brasil afora, a pretexto de protestar, né, contra a PEC do teto, entre outras PECs, que a esquerda não aceitava. Certo. No contexto da invasão, que durou uns 2 meses, mais ou menos, os alunos de esquerda que estavam lá, que são sempre as pessoas que fazem essas coisas, arrombaram minha sala, depredaram minha sala completamente, atiraram minhas estantes ao chão, roubaram quase todos os meus livros em português. Certamente não foi para ler. Não, eu soube que a prática comum nesses casos é vender em sebo, para eles ganharem um dinheirinho com os livros adquiridos por outra pessoa, né? Que é tal coisa, o jeito é revolucionário, mas é ladrãozinho também, né? Ele não esquece esse lado. Bem típico desse pessoal. E aí, bom, picharam minhas paredes com gracinhas como burguês de merda, vá se queixar com Olavo de Carvalho,
a América Latina toda será socialista e o já famoso, né, porque circulou bastante à época, o já famoso Stalin matou pouco, que picharam lá numa das minhas paredes. Eles adorariam que o senhor fosse vítima de um expurgo. É evidente, né? Quer dizer, um Stalin matou pouco, obviamente é uma ameaça velada. Né? É uma forma de dizer, olha, você deveria ter entrado no balaio das vítimas. Mas, em outubro de 2017, teve a exibição do filme do professor Sobre, né, a videoobra de Olavo de Carvalho, o filme Jardim das Aflições, do cineasta Josias Teófilo. O filme chegou a ser exibido completamente, mas o pessoal da esquerda, do lado de fora, tinha aprontado uma exibição paralela, colocava um filme no próprio... na própria marquise do edifício. Estavam projetando um filme sobre a ditadura militar. E, bom, quando ia ver, depois de exibido o filme, ia haver um debate sobre o filme lá com convidados, o Josias e um intelectual pernambucano chamado Ronaldo Castro. Aí começou outra confusão, porque o pessoal, isso está tudo... devidamente registrado. Na época foi muito comentado, né? E houve aquele famoso caso do sujeito que começou uma briga empurrando um garoto franzino, depois houve uma confusão generalizada, e no meio dessa bagunça toda teve um cara do lado lá da esquerda, né, que tentou acertar um soco num japonesinho baixinho, invocado, deu um soco na têmpora do cara que ele foi à lona, né? E aí produziram assim, inúmeros memes na internet, no YouTube, que aquele soco do rapaz, de certa forma, foi uma catarse para muita gente, né? Porque vem Professor, deixa eu lhe perguntar, porque eu acho que é importante, já que nós estamos contextualizando todas essas situações no conjunto da nossa análise aqui sobre como é ser uma pessoa com posições liberais conservadoras no meio acadêmico. A pergunta que eu coloco aqui para o senhor é o seguinte: o senhor tem interlocutores? No caso, o senhor tem colegas com quem o senhor dialoga de modo a tomar iniciativas? E daí eu falo sobre desenvolver grupos de estudo, projetos de pesquisa, aquilo que, obviamente, deve se fazer num centro de pesquisas como é uma universidade. Ou isso não acontece, o senhor está isolado? Não há grupos de pesquisa, não há, digamos assim, um think tank de pesquisa conservadora, não há nada disso. O que existem são algumas pessoas, uma minoria de professores que foram solidários, uma minoria extremamente exígua, né? Eu conto nos dedos. E às vezes, quando se encontram comigo, dizem que aplaudem minha luta, enfim, são solidários. Mas não há formação de, digamos assim, de grupos de estudo, de ações estratégicas, ou de a tentativa de exercer alguma influência na política interna da universidade, nada disso existe. E em outras regiões do Brasil, nós sabemos que o senhor não é o único professor que vive situações como essa. O senhor tem contato com professores de outras universidades? E o que eles lhe relatam, caso o senhor tenha? Já houve alguns contatos de outros professores por e-mail, às vezes por inbox no Facebook. E agora, alguns desses professores são da rede privada e eles acabam sendo muito prudentes, porque na rede privada o sujeito pode ser simplesmente demitido sumariamente ou com base em algum pretexto espúrio qualquer. Eu tenho um colega que também é professor, mas é de uma faculdade privada, sem estabilidade. A estabilidade que a gente critica muitas vezes, né? Mas nessa hora ela até que serve a um bom propósito. Um colega meu diz que ele está inteiramente de acordo com as minhas posições e que também agiria no sentido de combater esse monopólio da esquerda, mas ele sabe que no dia que ele fizer isso, vai pôr ele da rua e ele tem família para sustentar, quer dizer, não dá, né? Eu observo as atualizações que o senhor posta nas redes sociais e é comum o senhor mostrar fotografias com pouquíssimos alunos nas suas turmas. Por que isso acontece? Não sei se por coincidência ou por desígnio. Desde aquela época eu tenho recebido apenas disciplinas eletivas, que normalmente são disciplinas procuradas apenas por um punhado de alunos, já
mas, digamos assim, não aqueles alunos do começo do curso, mas alunos que já estão há 1 ano ou 2 de concluírem as suas graduações. E como sempre acontece nos cursos de humanas, costumam entrar 60 e saem 10 no máximo. Quer dizer, as turmas se tornam menores. Em cima disso, tem o fato de a disciplina ser eletiva, ou seja, ninguém é obrigado a cursá-la. De uns tempos para cá, eu venho dando aulas para turmas de 3, 4, 5 alunos. Agora, nesse ano, a coisa chegou ao ápice, né? Porque eu fui escalado para dar 2 disciplinas de introdução à filosofia para a turma de geografia, ou seja, para um outro curso, né? Não para filosofia. E simplesmente não veio ninguém. Por 2 semanas não veio ninguém. No final das contas, na turma da manhã eu tenho exatamente 3 alunos. 3. Já gravei até algumas aulas sobre a forma de live e coloquei no YouTube e no Facebook. Mas a turma da noite não fechou por falta de alunos. E eu estou só com essa turma da manhã e uma outra turma improvisada que envolve orientação de alunos que estão fazendo monografia e tal. Porque há uma exigência de uma carga horária mínima para que a pessoa fique em termos, digamos assim, regularizados. E a exceção disso, dá para dizer que o senhor foi, digamos, escanteado. Não, mas sem a menor dúvida, né? Porque sem a menor dúvida. Você vê, o reitor da universidade, o senhor Anísio, nem a mim, nem a os outros professores, houve mais 2 ou 3 professores que também tiveram suas salas depredadas. Nenhum deles é propriamente conservador. Conservador ali, eu acho que só eu. Mas basta ter um posicionamento não esquerdista ou não alinhado que já é o suficiente para se tornar alvo. É isso. Com certeza, os outros professores não eram propriamente conservadores, mas eram críticos do PT. Já é sentença de morte intelectual. Eu sei de fonte segura que no meu caso eu sei diretamente, é óbvio. Mas eu sei de fonte segura que nenhum professor recebeu um mísero telefonema ou e-mail do senhor reitor expressando solidariedade face ao ocorrido. Nada. Muito menos algum tipo de ressarcimento pelos danos materiais que houve, né? Livros roubados, essa coisa toda. Computador quebrado, nada. E, professora, com relação à situação da academia no Brasil, o ambiente universitário, o senhor enxerga alguma luz no fim do túnel a esse contexto, que me parece extremamente grave, até para quem quer ali exercer um trabalho digno, sério, correto, científico? No momento eu não enxergo essa luz. Aqui eu acho que vale a pena mencionar uma distinção estabelecida pelo professor Olavo de Carvalho, recentemente, numa das postagens dele, de alguns meses atrás. Ele diz o seguinte: os conservadores conseguiram romper a hegemonia intelectual, porque ideias conservadoras passaram a circular no meio pensante, digamos assim, de forma difusa. Mas a hegemonia institucional, que ele chamou lá no post de hegemonia cultural, continua completamente com a esquerda. Ou seja, por mais que hoje haja muito mais conservadores se pronunciando em redes sociais, enfim, em alguns veículos alternativos, sites como Senso em Comum e, sei lá, tantos outros. O Gazeta do Povo é um jornal sério, né? Quer dizer, Pronto, o Gazeta do Povo foi um dos achados recentes, né? Uma das poucas coisas boas que aconteceram com a imprensa brasileira recentemente. Mas, de modo geral, a esquerda continua dominando totalmente a imprensa, com essa raríssima exceção. A esquerda domina a universidade em 99,99% ou mais. A esquerda domina as escolas, a esquerda domina o meio editorial. Enfim, um domínio acachapante. No caso das universidades, é uma dominação que se aproxima de 100%. Inclusive, eu fiz uma pesquisa recentemente no chamado Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. E existe uma plataforma lá, né? Você pode digitar na ferramenta de busca nomes de autores ou nomes ou temas, né?
Você pode fazer pesquisa por autor ou pesquisa temática para ver quantos e quais grupos de pesquisa existem cadastrados no CNPq, que é a principal agência de fomento de pesquisa no Brasil, que se dedicam a um determinado autor, a um determinado tema. Pois bem, digitei Marx. Mais de 200 grupos de pesquisa. No Brasil, mais de 200 grupos de pesquisa voltados para o pensamento de Marx. Ou seja, na descrição da pesquisa realizada, Marx figura de alguma maneira. Em contraste, para Gilberto Freire, eu encontrei o impressionante valor de 0. Nenhum. O que é impressionante é o seguinte: se houvessem 200 grupos de pesquisa para Marx e outros 200 para o Gilberto Freire, não teria nada a obstar. Porque, afinal de contas, a universidade serve para isso, para investigar a tudo e a todos. Mas me parece haver aqui uma clara orientação que ignora vários dos autores e, digamos, coloca em pilares de marfim outros. Sim, os autores da esquerda, Foucault, Gramsci, enfim, os nomes dos autores da Escola de Frankfurt, todos esses, quando você digita o nome deles lá, você encontrará várias ocorrências. Em uma das bibliotecas que fiz pesquisa uma vez, eu fiz exatamente esse tipo de pesquisa que o senhor fez, buscando referências de autores mais à esquerda e autores liberais e conservadores. E é impressionante o número de obras de autores de esquerda e é exígua a quantidade de números de obras de autores conservadores, o que acaba influenciando, inclusive, quando um aluno pretende fazer um trabalho. Quer dizer, onde ele vai buscar o referencial teórico bibliográfico, senão nas próprias bibliotecas universitárias, que são compostas por livros que são advindos de indicações do próprio grupo de professores que ali dão aula. Então, ela é reflexo do contexto. Olha, nesse particular, a situação dos alunos é bem trágica, porque muitas vezes eles sequer ficam sabendo da existência de autores conservadores. Porque você não pode saber da existência de nada que não lhe seja mencionado por alguém em algum contexto, né? Nessa mesma pesquisa que eu fiz nos diretórios, o pai do conservadorismo moderno, né, Edmund Burke, também 0, nada, nenhum grupo. Roger Scruton, 0. Russell Kirk, 0. Olavo de Carvalho, 0, obviamente. Que ele é perseguido até hoje pela intelectualidade da esquerda brasileira. E por aí vai. Quer dizer, não é assim, tem poucos. Não, em geral não tem nenhum. Às vezes os caras fingem admirar Gilberto Freire pela aquela coisa de bairrismo e tal, mas é sempre para dizer que Gilberto Freire vê a coisa da perspectiva da casa grande e não da senzala. Enfim, a esquerda bate muito em Gilberto Freire. As homenagens a Gilberto Freire, eu acho que são extremamente vazias, no fundo. Mas é isso, é uma hegemonia. Uma vez, numa palestra, um aluno disse que quando eu falava em 99%, eu estava sendo grotesco, eu estava fazendo uma hipérbole absurda. Tá? Mas hoje eu estou convencido que não é 99%, não é 99,99999. À luz das próprias pesquisas que eu fiz, né? Como entrar nesse diretório de pesquisa, digitar o nome de vários autores, seja de esquerda, seja de direita, e simplesmente comparar o número de ocorrências resultantes dessa busca. A disparidade é assombrosa. E ninguém pode se inteirar, tomar conhecimento, sequer da existência de alguém que nunca foi mencionado para a pessoa. Como é que o aluno pode saber que, sei lá, a obra de Thomas Sowell, né, que é um importante intelectual conservador americano, existe se nenhum professor se refere a Thomas Sowell, entre tantos outros? Professor, eu gostaria de lhe agradecer enfaticamente a sua participação aqui no Brasil Paralelo e lhe deixo com a última palavra. Olha, eu só tenho a agradecer a vocês pela oportunidade de expor a minha situação. Se alguém tiver interesse em me acompanhar em redes sociais, eu tenho canal de YouTube, tenho perfil de Facebook, sempre com meu nome, Rodrigo Júnior. E a gente segue na luta, não tem outro jeito.
é uma coisa que é literalmente trabalho para décadas, porque mesmo que um conservador venha a ser eleito presidente da República, o que pode até acontecer, a hegemonia da esquerda no plano cultural ainda é absolutamente acachapante. Ninguém deve ter ilusões quanto a isso. Muito bem. Só posso agradecer a vocês, né? Que honra. De nada, o prazer é todo nosso. Muito obrigado, Guilherme. Grande abraço. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, professor Rodrigo Jungmann. E este foi mais uma edição do Perspectiva Brasil Paralelo. Lembrando aos nossos membros que o Perspectiva Brasil Paralelo traz a vocês análises sobre os mais variados cenários da vida cotidiana brasileira, sempre às terças e quintas-feiras nos nossos canais. Nas terças-feiras o conteúdo é restrito aos membros e nas quintas-feiras o conteúdo é aberto. Até a próxima edição.